Não, eu que quero agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Eu não sou um professor, não. Eu sou um militante social, como são vários de vocês aqui. Tive a possibilidade de ter a formação em Direito, mexo com formação sindical, mexo com educação popular, estou fazendo um mestrado em educação, mas que está colocado a serviço da luta pela transformação da sociedade. Eu comecei a militar desde muito menino no movimento estudantil, fui dirigente sindical do movimento sindical bancário, fui secretário-geral do Sindicato dos Bancários em Belo Horizonte, fui da Confederação Nacional dos Bancários e hoje estou nessa outra empreitada aí, procurando ajudar de uma outra maneira o movimento, porque a formação é uma coisa muito importante. E o sindicato aqui está de parabéns por ter essa preocupação, por procurar fazer não só uma ação política combativa, mas principalmente colaborar nesse aspecto da formação. Porque quanto mais a gente se iguala na formação, mais condições nós temos de ter um sindicato de luta, de ajudar a dirigir o sindicato. Porque o sindicato não é só a sua diretoria. O sindicato é principalmente a sua base. E a sua base tem que participar criticamente, trazendo suas opiniões, para que o sindicato possa ser mais forte. Acho que essa é a principal questão que envolve hoje o debate do movimento sindical brasileiro. Nós estamos vivendo uma situação de muito afastamento do sindicato das bases e de uma intromissão do poder de Estado muito grande. Os exemplos que foram dados aqui são exemplos preocupantes. A gente não tem como definir o que vai ocorrer de imediato no próximo período, mas nós estamos vivendo um momento de mudanças muito profundas no direito do trabalho, no direito de greve, na questão da contratação coletiva. Então o tema que nós vamos tratar aqui hoje, eu não pretendo utilizar 40 minutos não, eu quero falar menos para que vocês possam perguntar e possam falar também. Ele tem muita importância, porque muitas vezes nós trabalhadores não entendemos a força social que nós temos. Então a greve às vezes é tratada como uma coisa muito simples, muito comum, mas não é assim. A greve, na verdade, gente, é um direito que nós costumamos, nós que somos da área, eu sou formado em Direito, né? Nós advogados costumamos dizer que é um direito democrático da segunda geração, digamos, dos direitos conquistados pela classe trabalhadora. O Estado, quando se organiza, ele não outorgou direito nenhum aos trabalhadores. Era um Estado bem mínimo, bem liberal, que se preocupava essencialmente em coletar impostos e com a questão da segurança, armar exército. Só quando acontece a Revolução Industrial e se forma uma classe trabalhadora, uma classe operária muito forte nos países da Europa, é que vem as primeiras lutas dos trabalhadores e a partir daí os direitos que nós chamamos de segunda dimensão, que são direitos políticos, direitos sindicais e o direito de greve. Então a greve, ela foi antes de mais nada uma conquista da classe trabalhadora. Ela não foi dada, ela foi conquistada. E o caminho para a gente chegar até a conquista desse direito de protesto, né, vou tratar de maneira mais ampla, não só o direito de greve, mas o direito mais amplo de protesto, ele percorreu um caminho árduo. Porque inicialmente os trabalhadores não tinham noção de qual era a sua relação com o processo produtivo. Então as primeiras revoltas em relação ao problema da exploração do trabalho, elas não identificavam o mecanismo da exploração. Então os trabalhadores, por exemplo, roubavam as mercadorias, porque achavam que isso era uma forma de estar se enfrentando com o dono dos meios de produção, com os patrões. Depois, num segundo momento, na Revolução Industrial, quando você tem a introdução de máquinas, de uma série de tecnologias novas, que vão fazer com que a produtividade seja muito maior, os trabalhadores identificaram das máquinas, começaram a quebrar as máquinas. Então foram todas reações individuais, que não conseguiam entender o mecanismo da exploração que existe no capitalismo. A partir do momento em que os trabalhadores começaram a identificar esse mecanismo de exploração, a gente partiu para uma nova fase, que foi de buscar nos organizarmos coletivamente. Aí surgem as primeiras formas de associação, que eram mutualistas, de ajuda mútua, né? Não existia proteção, por exemplo, de previdência social. Então, quando um trabalhador se acidentava, era uma caixinha de trabalhadores mesmo, que coletava o dinheiro e garantia o sustento do trabalhador e da sua família durante um período. Essas primeiras formas associativistas, mutualistas, é que foram dar origem posteriormente aos sindicatos, e foi a partir daí que os trabalhadores entenderam que nós somos uma força coletiva. Nós somos, na verdade, uma classe social determinada, que nós temos um papel na produção, que não só a Petrobras, mas as indústrias de modo geral, o setor de serviços de modo geral, que o serviço público de modo geral, ele não anda se não tem essa força social que está aqui reunida, que são vocês, os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem mover a riqueza. Então isso, gente, foi resultado de um longo aprendizado, não foi uma coisa fácil. Se você imagina que dos primórdios do surgimento da classe trabalhadora, as jornadas de trabalho eram de 16 horas,
que crianças trabalhavam, que mulheres trabalhavam, que não havia nenhuma proteção ao trabalho, pensem vocês. E eu não estou falando de uma coisa tão distante assim, porque o nosso país, o Brasil, é um país, digamos que a gente diz de economia periférica, né? Então o capitalismo aqui é tardio. As primeiras greves aqui no Brasil, que se tem notícia, que estão registradas, elas foram acontecer nos idos dos anos 1850. As primeiras greves que tem registro no Brasil, inclusive, é muito interessante a gente analisar, elas se deram ainda num período em que havia um sistema de escravidão no Brasil. A forma assalariada não era a forma predominante. Inclusive, muitas vezes, quando a gente discute esse tema da organização dos trabalhadores no Brasil, a gente tem uma dívida histórica que é explicar o seguinte: as primeiras greves no Brasil aconteceram através de escravos libertos que faziam greve e que fizeram as primeiras formas de associação e arrecadavam dinheiro para comprar a liberdade dos outros irmãos negros que eram escravizados. E muita gente não sabe disso. As primeiras greves no Brasil, que datam de 1856, que se tem registro histórico, aconteceram justamente dessa combinação. Então tem, por exemplo, o registro de uma greve dos tipógrafos, que são os gráficos, no Rio de Janeiro, nesse período. Tem a notícia de uma greve dos estivadores, no Porto de Salvador. E outros registros que dão conta que, a partir daí, começamos a ter uma organização incipiente da classe trabalhadora. Aqui no estado de São Paulo, também a famosa história que pegou aqui a região de Santos e outros locais, dos trabalhadores, dos padeiros, que organizaram também os primeiros movimentos e sociedades que começaram as greves. Então isso tudo é muito recente. 1856 está aqui na esquina, é um período muito curto. Só que normalmente essa parte da história não é lembrada. Em geral, quando a gente discute os movimentos de organização dos trabalhadores no Brasil, já se fala dos imigrantes italianos, europeus que vieram para o Brasil na virada do século XIX para o século XX, né? Se fala de movimentos importantes, como a greve geral de 1917 em São Paulo, que foi uma primeira paralisação coordenada de várias categorias. Tudo isso é muito importante. Mas a história ela começa um pouco antes e é importante que a gente resgate isso. Agora, por que nós trabalhadores fazemos greve? Em geral, a resposta é simples. A gente faz greve porque tem um conflito. Nós temos uma determinada reivindicação, a empresa, os patrões ou o poder público não querem atender. Então nós temos que nos valer de uma ação para isso. Mas qual é a importância que tem a discussão da greve? Porque a greve ela é uma ação coletiva. Então, nesse sentido, ela vai contra o senso comum do individualismo, daquela ideia de que sozinho eu me basto. Pelo meu esforço individual eu alcanço o que eu quero. E que é repetida todos os dias. É repetida nos meios de comunicação, é repetida pelos patrões. Esse estímulo à competitividade hoje está de tal maneira arraigado dentro das empresas que dentro de um mesmo setor, de um mesmo local de trabalho, se estimula a competição de um trabalhador contra o outro. Então essa ideia do individualismo ela é muito forte. Então a importância que tem uma ação coletiva como essa, uma parada como essa aqui para conversar, e um movimento superior como a greve, é que justamente demonstra a importância de uma ação coletiva. A gente deixar de se ver individualmente, com as nossas qualidades e os nossos defeitos, mas enxergar uma identidade entre nós, trabalhadores e trabalhadoras que estamos aqui. Esse é o aspecto fundamental. Porque a produção, ela é uma produção coletiva. Não se pode pensar hoje, seja numa refinaria, aqui como a Revap, seja numa indústria metalúrgica, como a AGM, seja na Embraer, seja nas fábricas da alimentação, né? Nós temos aqui companheiros do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação participando aqui conosco. Não se concebe a produção individual. A produção capitalista há muito tempo já deixou o artesanato, a manufatura e essas formas primordiais de organização. Já há muito tempo se superou, inclusive, aquela produção seriada. Ela hoje é muito mais coletiva, muito mais dependente. O avanço da tecnologia, de uma série de mecanismos, fazem com que cada um de nós dependa muito mais do outro no processo produtivo. E justamente o que os patrões, as empresas, não querem que a gente enxergue é que justamente essa dependência que existe na produção é que torna forte a classe trabalhadora. Porque isso é que possibilita, no momento em que é necessário parar a produção, você colocar em xeque, digamos assim, uma questão que é a questão do poder dentro das empresas. E os patrões e os governos não querem que isso seja descoberto, não querem que isso seja revelado. Porque seja uma parada por algumas horas, seja uma parada de produção por um dia, seja uma greve por tempo indeterminado,
são todos movimentos que fazem avançar essa compreensão, avançar essa consciência. Mas e quando nós temos uma greve geral, como nós tivemos no Brasil esse ano, na luta aí contra as reformas, contra os ataques desse governo ilegítimo do Michel Temer, nós tivemos uma greve geral no Brasil depois de muitos anos. Um movimento como esse, gente, ele faz avançar ainda mais a nossa consciência, porque aí não são só os petroleiros, não são só os metalúrgicos, não são só os trabalhadores da alimentação, não são só os bancários, não são só os professores, os trabalhadores da construção civil, os químicos, enfim. Deixa de ser, inclusive, uma mobilização de categorias e a gente se une enquanto uma classe que ultrapassa essa compreensão de uma categoria profissional. Isso é uma coisa muito profunda. Então nós vivíamos esse ano no Brasil um processo de uma paralisação nacional e que foi muito forte, que infelizmente não teve continuidade, que é o que está permitindo, inclusive, que esse governo, apesar de não ter apoio nenhum, está na marca do traço, né? Porque 4% é mais de erro, que é o apoio que ele tem, ele está conseguindo ainda assim, com o apoio do Congresso Nacional, votar leis e realizar reformas que modificam substancialmente direitos conquistados pela nossa classe durante décadas de luta. Então essa compreensão da nossa força e do nosso instrumento de reivindicação e de luta, que no caso é a greve, é muito importante. Então uma greve geral, ela coloca em questão uma coisa muito mais profunda, que é parar a produção no país. E isso faz com que os donos do capital eles tremam, porque isso significa um avançar da consciência dos trabalhadores muito profundo. E uma greve de ocupação? Vocês já tiveram greve de ocupação aqui, né? A greve de ocupação, ela inclusive coloca esse debate num patamar muito superior, que é quem é o proprietário desses meios de produção. Os trabalhadores saem de uma posição subalterna, de passividade no processo de produção, de ser mandado, de fazer aquilo que o gestor determina, e assumem um papel muito mais ativo. Então, ao controlar os meios de produção, ao fazer uma greve de ocupação, o direito de propriedade, que é o direito mais importante do ponto de vista das classes possuidoras, da burguesia, dos empresários, num país capitalista como o nosso, ele é colocado em xeque. Então essas reflexões, elas são importantes, porque quando nós vamos a uma campanha salarial, mais do que o conflito aparente que vai estar colocado, e que foi explicado aqui pelos colegas do sindicato, a Petrobras vai querer retirar direitos, não vai querer conceder o reajuste, vai querer mexer no plano médico, vai querer alterar o problema da farmácia, vai querer alterar uma série de direitos que vocês têm. Isso é a aparência que está colocada. O que uma campanha salarial e esse conflito transparece, explicita, é que existe uma luta de classes no interior das empresas. Ela não está só no âmbito mais geral do Estado, mas ela está presente aqui também. E o temor que os empresários têm, o temor que os patrões têm, o temor que os governos têm, é que essa consciência alcance os trabalhadores e essa ideia de qual é a força social que nós temos. Nós somos a maioria da sociedade, e essa sociedade não funciona sem a nossa força de trabalho. Nós não somos os donos dos meios de produção e de troca, não somos donos das fábricas, não somos donos das terras, mas nós temos a força de trabalho que impulsiona a produção e a reprodução da riqueza no nosso país. E é justamente essa compreensão que muitas vezes não alcança os trabalhadores. Então o papel de uma atividade como essa é, em primeiro lugar, despertar para isso. Quando acontece uma greve, em geral, os patrões sempre se utilizam daquele discurso de que a greve traz transtorno para a população, que ela prejudica a população. E é algo engraçado, porque tem muita coisa que traz transtorno à população, né? Eu diria que no Brasil hoje o principal elemento de transtorno é o desemprego. Nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas, né? 14 milhões de pessoas que não têm o direito de ser explorado, de vender a sua força de trabalho para sobreviver. E quando tem a greve, eles vêm com esse debate. Agora, é evidente que uma greve, ela só alcança o seu resultado se ela, evidentemente, ela causa algum transtorno. É impossível imaginar que vai se alcançar uma negociação minimamente equilibrada se não tiver uma posição de força de um dos lados dessa balança. Se os trabalhadores não tiverem numa condição de fato, impor. Porque se fosse só pelo diálogo, seria muito mais fácil. Se fosse só pelo bom senso, seria muito mais fácil. Só que não há o reconhecimento dos direitos apenas pelo diálogo. Por melhor que o sindicato se qualifique na negociação, por mais argumentos que a gente tenha, é só numa condição de força que se chega a um acordo. E a greve é justamente esse momento em que se mede forças. Ah, isso significa
que a ação de um sindicato é só fazer greve? Não. Não, a greve é meio, a greve é instrumento, a greve não é um fim em si mesmo. A greve pode ser utilizada ou não. O sindicato pode indicar ou não, e vocês, trabalhadores e trabalhadoras, podem indicar ou não outros meios de pressão. Mas ela é um meio especial, ela é um meio diferenciado. E ao contrário do que tenta se dizer, quando se faz greve, não é o período em que a gente trabalha menos. Muitas vezes durante a greve é o período em que a gente trabalha mais. Porque durante a greve, a gente também exercita um outro tipo de funcionamento da sociedade, uma outra forma de democracia, que é essa democracia coletiva que nós estamos vivenciando aqui agora, da gente se juntar, da gente se reunir e tomar as decisões coletivamente. Um dos temas que mais se utiliza para tentar combater o nosso direito de greve é contrapor o direito coletivo da greve ao direito individual de ir e vir. Não é assim? A empresa não faz isso o tempo todo? Bom, por que os patrões em geral utilizam isso? Justamente porque eles querem nos manter, nós trabalhadores, com essa ideia individualista de que o meu direito individual ele é superior a uma decisão coletiva. E eu quero dialogar com vocês porque essa é uma situação que a gente enfrenta em todas as greves que a gente participa. E isso é um argumento muito forte. Muitas vezes o trabalhador vem na Assembleia, vota a favor, vota contra a greve, mas depois ele quer individualmente resolver o que fazer. Isso de fato é o mais democrático? A nossa opinião é que não. E eu queria dar um exemplo muito prático da vida para vocês, para a gente entender que não. Não é muito comum numa família, por exemplo, quando você tem algum conflito, imaginemos, herdou-se lá um imóvel, e somos 4 irmãos que vamos dividir esse imóvel. E tem 3 irmãos que querem vender o imóvel. E tem um irmão que não quer vender o imóvel, que quer conservá-lo. Os 4 irmãos não se reúnem e não decidem o que fazer, e uma parte submete a outra? Bom, por que nós fazemos isso no âmbito da nossa família e não podemos fazer isso no âmbito do nosso sindicato? Por que depois o tal direito individual tem que se sobrepor? Por quê? Porque o conflito é uma coisa normal na vida. Ele vai existir no ambiente familiar, vai existir no ambiente de trabalho, vai existir também aqui numa assembleia do sindicato. Ninguém está obrigado aqui a pensar igual, não. Justamente se faz a assembleia e se discute, se exercita a democracia aqui entre nós, para que esse contraditório, para que esse debate possa ser realizado. Mas a nossa força está justamente na aplicação de uma decisão coletiva. Então isso é muito importante, porque os patrões, os gestores, os governos vão tentar quebrar essa ação coletiva de todas as maneiras. E é nesse marco, gente, que eu queria falar então um pouco sobre a lei de greve, né, que foi solicitado aqui que a gente conversasse um pouco. Primeiro que essa ideia de que os direitos só são efetivados quando existe uma lei, ela é uma ideia errada. Na verdade, o que as leis fazem não é mais do que reconhecer um determinado estado já existente na realidade. As leis não vêm antes, elas vêm depois. Então, quando vem uma lei de greve para regulamentar a greve, é porque as greves já ocorriam. E justamente o Estado e os patrões queriam ter um poder de ingerência, de intromissão sobre um direito que nós já tínhamos conquistado na prática. Então é muito importante que a gente entenda isso. Essa ideia de que o Estado é todo organizadinho, que as leis são todas organizadinhas, não é bem assim. As leis também são resultado das tensões sociais, da disputa, de uma determinada correlação de forças, de disputa de interesses. Então no Brasil nós temos um marco divisório recente e importante, que é a Constituição da República de 1988. A nossa Constituição, ela ensaiou alguns rudimentos de um Estado social. Em que sentido? Na Constituição estão previstos uma série de direitos sociais, de direitos políticos, direitos de organização sindical, o próprio direito de greve. E isso foi resultado de muita luta que aconteceu no país, em particular no período da queda da ditadura e instauração de um regime eleitoral democrático no Brasil. Então a Constituição de 1988 ela tem essa característica, ela teve que reconhecer uma parte desses direitos. E o direito de greve, ele está estabelecido para os trabalhadores lá. Ele ficou pendente de regulamentação para o pessoal do serviço público em sentido estrito. Você trabalha numa empresa de economia mista e acaba tendo uma mistura dos regimes, né? Mas o direito de greve aqui, ele está regido pelo direito privado, vamos dizer assim, pela lei de greve que serve para as categorias do setor privado. Então, a lei de greve ela é muito interessante, porque se vocês pegarem o texto, não sei se depois o sindicato, se já tem, ou se não poderia colocar disponível, a lei de greve, ela justamente
Se você pegar isoladamente um artigo ou outro, um parágrafo ou outro da lei, você vai ver que parece que eles são conflitantes entre eles, né? E isso é proposital, porque ao mesmo tempo que ela reconheceu uma realidade social, que a existência das greves no Brasil, inclusive, ela é uma lei de 1989, que foi o período áureo das greves no Brasil. Entre 1985 e 1989, nós tivemos 3 greves gerais no Brasil, e um ensaio, que não chegou a ser. Então é um período de muita efervescência no movimento sindical, no movimento operário brasileiro. Então não é à toa, inclusive, que ela vem nesse período. Então ela assegura o direito de greve, define o que é a greve, como suspensão coletiva, né, total ou parcial dos trabalhos, define que a greve é pacífica, diz que ela ocorre quando se frustra a negociação ou não é possível a arbitragem. É até engraçado, porque a arbitragem não existia naquele período. A arbitragem no Brasil, legalmente, é mais recente, né, é uma lei dos anos 2000, né, que veio falar em arbitragem. Agora esse mecanismo ele vai ganhar muito peso com a reforma trabalhista, porque o que é arbitragem? É quando você tem um terceiro de fora de uma relação que vai definir um conflito. Então a arbitragem normalmente não era utilizada no direito do trabalho, por quê? Porque existe a justiça do trabalho. Então você tem a empresa e tem o trabalhador, através do sindicato. Quem julgava esse conflito? A justiça do trabalho. Então essa via arbitral não era muito utilizada. Ela foi introduzida através das comissões de conciliação prévia, em que vem um terceiro, um árbitro, para discutir um direito individual. Só que agora eles vão querer introduzir isso para resolver questões coletivas, porque é parte do desmonte da justiça do trabalho, que é muito problemática no Brasil, tem vários defeitos, tem vários problemas, mas a justiça do trabalho até agora, ela estava construída em cima de alguns princípios que partiam, primeiro, da desigualdade entre o trabalhador e o patrão. Então essa desigualdade conferia um peso diferente na relação com o trabalhador. Diferente do direito comum, do direito civil, que trata as partes como se elas estivessem em igualdade. Então essa é uma das mudanças mais profundas que a reforma trabalhista está introduzindo. Ela começa a tratar as partes num patamar de igualdade, e não do que a gente chama do direito de hipossuficiência. O trabalhador está numa situação de desigualdade frente ao patrão. O patrão é o dono, né, das fábricas, das empresas, nós não somos, vendemos a nossa força de trabalho. O patrão pode demitir, perfeito? O demitido sou eu, o trabalhador. Então isso é uma coisa que muda. E a justiça do trabalho teria justamente esse escopo, essa finalidade, de buscar equilibrar. Então essa é a mudança mais profunda que nós temos, e a introdução desses mecanismos de arbitragem, em que um terceiro privado, não o Estado, vem decidir, desde que as duas partes aceitem, né, a decisão que ele vai apresentar, é uma mudança importante. Nós não podemos hoje definir a priori como isso vai se dar, porque sequer a lei está em vigor ainda. Ela está naquele período, né, entre a sua edição e promulgação e a sua entrada no mundo real, né, que no direito se chama de vacatio legis, né, ela está nesse período. Então daqui a alguns meses é que a nova lei vai estar valendo. Mas o que nos interessa discutir é como esses princípios podem afetar a nossa relação. Então seguramente vai ser afetado, porque eles estão introduzindo a prevalência do negociado sobre o que está em lei. Eu esclarecia mais cedo aqui para o Valtinho, né, do Sindicato da Alimentação, que na verdade, gente, isso já estava acontecendo. Eu dei um exemplo para ele de um julgamento sobre horas em itinerário, que envolvia trabalhadores de uma empresa agrícola. Esses trabalhadores passavam 1h30, quase 2 horas, se deslocando da sua residência até o local em que eles trabalhavam. Eu não sei se era uma produção, se era cana, se era laranja, ou o que era, mas era um deslocamento muito grande, em estrada de terra e etc. E eles fizeram um acordo, através do sindicato, em que essas horas itinerárias foram suprimidas, elas não eram recebidas, né, essas horas de trajeto, e isso foi trocado por uma cesta básica, por uma melhoria do convênio médico e uma gratificação por produtividade. Aí teve uma ação trabalhista que questionou isso, e foi até o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho falou, não, é indisponível, não se pode abrir mão das horas em itinerário. O trabalhador não pode abrir mão, isso é indisponível, esse acordo não tem validade. A parte patronal recorreu e foi até o STF, Supremo Tribunal Federal, que é, digamos, a instância máxima, né, da justiça no Brasil. E o que o STF entendeu? Ele entendeu que o acordo poderia ser feito, mesmo que abrindo mão dessas 2 horas. E não é pouca coisa não, gente, porque são 2 horas e seus reflexos. São 2 horas de trabalho, isso conta para efeito do fundo de garantia, isso conta para efeito de todos os cálculos demissionais, isso conta para efeito de todas as demais verbas indenizatórias. Então, esta modificação
de prevalência do negociado frente ao que está na lei no Brasil já estava ocorrendo. A diferença é que agora, isso, digamos assim, está agasalhado, está protegido legalmente. Não há necessidade do questionamento e até o tribunal. Perfeito? Então, o que a reforma trabalhista fez foi, digamos assim, foi legalizar situações que antes estavam sendo questionadas. E não só essas. Esse problema dos contratos intermitentes, isso é algo que já acontecia. Só que antes isso era, digamos, ilegal. Isso agora passou a estar protegido por lei. E introduz uma série de coisas novas. Como, por exemplo, Justiça do Trabalho perdeu a gratuidade. Aquele direito chamado de jus postulandi, né, que era individualmente, sem advogado ir, isso acabou. Para você ajuizar uma ação trabalhista, você vai pagar por ela agora, como no direito comum. Então são modificações que vão afetar e muito. Nós vamos ter que ver depois, no nosso caso aqui, no direito coletivo do trabalho, de que maneira isso vai acontecer. No que diz respeito à lei de greve, não houve, digamos, nenhuma mudança em relação a esse aspecto. Então a lei de greve, ela continua sendo uma lei que foi editada, na verdade, para dificultar o exercício democrático e autônomo do direito de greve. Vocês vão ver, por exemplo, que o mesmo texto da lei que diz que cabe aos trabalhadores decidirem a forma de convencer, de persuadir os trabalhadores a aderirem à greve, ao mesmo tempo, ela tem um artigo que limita, digamos assim, a ação dos chamados piquetes. Agora, isso impediu que no curso das nossas mobilizações a gente decidisse a melhor forma de como fazer o convencimento? Não. Isso vai continuar sendo assim. O problema é que nós estamos vivendo no Brasil um processo, gente, pela crise e o enfraquecimento das instituições mais típicas do Estado. Por exemplo, há uma crise sem tamanho da presidência da República, né? Nós tivemos um impeachment há um ano atrás e só não temos o impeachment hoje desse presidente porque as forças econômicas e políticas estão alinhadas com ele, porque está mais do que provado o envolvimento do presidente Michel Temer, esses escândalos da mala, essa coisa toda que nós vimos aí, está mais do que provado. Então há uma crise, né, dessa instituição do executivo, presidencial em particular, muito grande. O que falar do legislativo, do Congresso Nacional? Nós temos quase 350 parlamentares que estão envolvidos de alguma maneira em alguma ação que questiona corrupção, improbidade, relação promíscua com empresa, Caixa 2, etc, etc, etc. Então, o poder legislativo também está muito questionado. O que está acontecendo no Brasil hoje? Para evitar um vácuo, o Poder Judiciário e as instituições relacionadas ao Poder Judiciário, como o Ministério Público, a Polícia Federal, estão ocupando uma prevalência nessa cena política, e inclusive, na minha opinião, né, pode ter gente que pensa diferente, exorbitando, indo muito além daquilo que seria o papel dessas instituições. Então, como o Congresso Nacional não legisla, as instituições judiciárias têm tomado uma série de decisões que afetam a nossa vida e têm resolvido uma série de questões, não só questões trabalhistas. Se você pegar, por exemplo, o problema das uniões homoafetivas, por exemplo, não teve uma lei que veio estabelecer isso. Foi o Poder Judiciário que foi resolvendo esse problema de pensão, de previdência, uma série de outras, de um fenômeno social que existe das relações homoafetivas. Porque o Congresso não teve capacidade de votar. E isso vem acontecendo também nas relações individuais e coletivas de trabalho. Então a lei de greve, gente, ela é uma lei, então, que ela está, digamos, sujeita a uma análise temporal de correlação de forças, de situação política. Campanha salarial que vocês vão começar agora, estava falando com os companheiros. Mês de setembro, nós temos os petroleiros, nós temos os bancários, temos os eletricitários, temos os trabalhadores dos correios, temos uma parte dos metalúrgicos, temos uma série de categorias de muito peso que tem database, entre setembro, outubro e novembro. Vai ser um momento de teste dessa nova situação. Mais uma vez, né? Vocês petroleiros meio que são cobaias dessas mudanças aqui no Brasil, pelo peso social da categoria de vocês, pela importância econômica que vocês têm, as campanhas salariais de vocês. Eu me lembro quando eu era trabalhador bancário, né? Sempre olhava para a campanha salarial de vocês com uma atenção muito especial. Porque como é no mesmo período, né, para nós tinha muita importância. Mas mais do que essa questão individual, o peso econômico que vocês têm não é qualquer coisa. Basta dizer, viu gente, que na própria lei de greve, quando ela trata dos chamados serviços ou atividades essenciais, lá no inciso 1, qual é a primeira atividade que é citada como atividade essencial? Atividade de vocês. Artigo 10. São considerados serviços ou atividades essenciais
tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Essas coisas não são a priori. O legislador, quando faz uma lei e tem um inciso que vai de 1 a 11, é porque o 1 é mais importante que o 2, que é mais importante que o 3, que o 4, até o 10 primeiro. Então isso não é à toa, entendeu? O papel econômico que a categoria de vocês tem. E vocês trabalhadores que manejam isso. Então isso vai continuar sendo assim, isso vai ter muita importância agora. O que eu dizia para os companheiros? Nós não podemos nos precipitar, porque vai existir uma campanha que é o seguinte: olha, desmontou tudo, você não tem direito a mais nada, zerou tudo. E não é verdade. Os sindicatos não estão obrigados agora por uma correlação de força adversa, se ela ocorrer, ou se eventualmente a gente não tiver força coletiva para peitar os patrões ou fazer uma greve se for necessário, nós não estamos obrigados a nos submeter à chantagem que vai ser feita. Porque isso é o que está sendo feito todo dia na televisão. Tem que desregulamentar o direito do trabalho para gerar mais emprego. Tem que modificar a Previdência, porque a Previdência vai quebrar e as novas gerações não vão ser protegidas. Então essa campanha ela é feita todo dia. Se assiste o Jornal Nacional, o Jornal da Record, ou da Band, ou outra emissora, é isso. Você pega a Folha de São Paulo, o Estadão, a revista Veja, e é a mesma coisa. Então os sindicatos têm que justamente fazer uma contra-propaganda, dando argumentos a vocês, para que vocês possam enfrentar esse debate. Na família, no ambiente de trabalho, no clube, na igreja, qualquer ambiente que você frequente. Então essa é a hora de ter muita frieza, muita tranquilidade e ao mesmo tempo muita mobilização. Porque de fato, se nós não nos prepararmos, eles vão tentar impor um retrocesso às conquistas das convenções coletivas agora, vão tentar. Mas isso não está dado. E nós não estamos obrigados a abrir mão por essa chantagem que os direitos não estão valendo. Eles seguem valendo. A luta que nós vamos ter é para que eles continuem existindo. Então, nesse sentido, o que nós temos que fazer? Naquilo que a lei de greve pode, digamos assim, nos ajudar, entre aspas, nós vamos utilizá-la. A lei de greve, por exemplo, veda a intromissão patronal. Então, se tiver substituição de grevistas, nós vamos utilizar o mecanismo da lei de greve que proíbe. Perfeito? A lei de greve proíbe a greve patronal, que é o lockout. Nós vamos utilizar a lei de greve do que nos interessa. E aquilo que a lei de greve não nos ajuda, nós vamos buscar as brechas que existem para combatê-la, sabendo que ela tem contradições, que ela tem problemas e que ela foi criada, evidentemente, não para o livre exercício do direito de greve. O Brasil, concluindo, embora seja signatário de uma série de leis, de convenções internacionais, inclusive as convenções da Organização Internacional do Trabalho, ele é um país, digamos assim, em que a liberdade e a autonomia sindical é muito pouco exercitada. Por exemplo, nós não temos o direito de organização por local de trabalho. O que foi feito agora na reforma trabalhista é uma maneira de minar os sindicatos, que é você eleger por fora dos sindicatos um representante que possa negociar diretamente com as empresas. Isso é uma coisa nova? Não, não é uma coisa nova, mas não era feita. A própria lei de greve prevê que se o sindicato se nega a negociar, uma Assembleia de Trabalhadores pode eleger uma comissão. Mas isso é uma excepcionalidade. O que pode se tentar agora, em categorias menos organizadas, é impor essa negociação por fora. Só que aqui nós estamos tratando de uma categoria que tem tradição de luta, de organização, que tem sindicatos fortes, é uma categoria nacional, nós não temos por que temer um bom combate se for necessário. Sobre a súmula do STF, esse tema é ultratividade, o nome dele. Ou seja, a validade de uma cláusula de um acordo coletivo após o término do acordo, se não há uma nova negociação. Bom, esse foi um dos temas mais complicados da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela, digamos assim, expressamente, ela aboliu a interpretação da ultratividade. Então, em tese, a cláusula está vigente no período em que o acordo está assinado. Como é que faz com aquele período entre o término de um acordo e a assinatura de um novo? O novo acordo vai ter que prever. Perfeito? Mas não há garantia legal da ultratividade, ou seja, que aquela cláusula continua vigente durante a negociação. Minha opinião, acho muito improvável que, por exemplo, um determinado adicional que está no acordo ou na convenção coletiva seja cortado no dia 1º de outubro, né? Data base vai ser 1º de setembro, né? Imaginemos se não teve o acordo, que no dia 2 de setembro a Petrobras decida não pagar porque a negociação não se fechou. Acho muito pouco provável, porque isso é um mecanismo de combustão. Isso evidentemente vai radicalizar o trabalhador, a trabalhadora, ao ter o corte de um direito como esse. Mas o que está na lei? A ultratividade caiu. É uma das mudanças da reforma trabalhista.
Sobre o problema da liberdade sindical e a Convenção 87 da OIT. Gente, a Organização Internacional do Trabalho tem uma série de convenções, tanto sobre liberdade sindical, direito de greve. Então, o que nós tivemos no Brasil? Né? Temos a lei de greve. Quando foi que o Poder Judiciário entrou? Para estabelecer multa para o sindicato, interdito proibitório, perfeito? Autorizar a contratação de eventuais substitutos. Então, a Justiça sempre entrou pendendo para um lado. Então, o fato do Brasil não ser signatário, não ter ratificado a Convenção 87 da OIT, é fruto de muita pressão patronal, que querem que as coisas continuem dessa maneira e o Brasil não venha aderir a essas normas mais modernas, digamos assim, e que são pactuadas em outros países. Ah, isso significa que nos outros países o conflito é menor? Muito pelo contrário. Você tem, às vezes, greves que duram meses em outros países, perfeito? Mas há limitações quanto a despedir o trabalhador, uma série de coisas, por força dessas convenções internacionais terem sido ratificadas e serem parte do ordenamento jurídico interno desses países. Sobre o problema da lei antiterrorismo. Gente, a lei antiterrorismo, além da completa inoportunidade, né, que foi naquele período do governo Dilma, né, ter adotado essa lei, ela de fato tem sido utilizada de maneira completamente abusiva. Ontem, por exemplo, teve o julgamento e foi negado um habeas corpus por um rapaz chamado Rafael Braga. Ele foi preso porque estava portando uma garrafa de pinho-sol e uma outra coisa na sua bolsa. E isso foi interpretado como algo que poderia ser feito um coquetel molotov, uma bomba numa manifestação. Então ele chegou a ser preso, depois foi solto. E posteriormente esse rapaz foi preso de novo. Encontraram com ele 9 gramas de cocaína. Os advogados, inclusive, acusam de ter sido plantado na bolsa dele, né, e esse rapaz continua preso até hoje. E isso foi justamente fruto do problema da lei antiterrorismo. A lei antiterrorismo ela é genérica o suficiente para confundir um ato que supostamente poderia ser entendido como tal, como terrorista, como uma reunião de gente que se junta para protestar. A aplicação dela nas nossas mobilizações, eu acho que vai depender da nossa forma de organização. Perfeito? Da nossa forma de organização. Vocês vão decidir entre vocês o que vocês vão fazer e o que não vão fazer. E quais são os limites do que vocês pretendem fazer. O direito de reunião, de manifestação, de protesto, até mesmo de ocupação de uma fábrica, isso não modificou. Até isso pode ocorrer. Perfeito? E se vierem a utilizar, o sindicato vai ter a maneira de fazer a defesa de vocês. Bota todos os temas. A gente está à disposição para escrever para a página do sindicato, fazer vídeo que for necessário aí, para seguir nessa colaboração. Ok? Obrigado.